fé, né? A fé, cara, fé no, às vezes, entendeu? Às vezes fé não vai resolver o meu problema, ele fica preso aos números, né? O que vai resolver o meu problema momentâneo agora é se eu tiver e Deus tá dizendo assim, filho, me busca, né? Bate e tu vai ver algo muito mais além daquilo que tu tá entendendo nesse momento. Mas muitas vai alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está com Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é um lugar para você que gosta do tema empreendedorismo, que gosta de liderança, de desafio, de entender um universo profissional e como Deus conversa com esse universo. Como é que a palavra nos conduz. Hoje o nosso bate-papo é para falar sobre profissional. Como você, que tem a sua missão profissional, usa isso para servir ao reino, para construir o reino. Então, a missão por trás do trabalho. Qual é a tua missão? O que Deus colocou para você, para através do teu chamado profissional, transformar a vida de outras pessoas? Bom, antes de entrar no tema, de apresentar a mesa, eu quero te fazer um pedido. Se você é novo por aqui, se você está gostando do conteúdo, já curte, compartilha, comenta, clica no sininho aí para não perder nenhuma novidade. Você pode se inscrever tanto no YouTube pelo podcast Os Neemias, como no Spotify, se você gosta mais de ouvir, né, ouvir no carro lá, podcast Os Neemias no Spotify, e siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Carral Business, para não perder nenhuma novidade. Bom, antes de a gente apresentar o convidado, antes de a gente começar a entrar no nosso tema hoje, que vai ser maravilhoso, né, a missão por trás do trabalho, queria dar as boas-vindas para o pastor Gabriel. Pastor, seja muito bem-vindo aí. Ah, bom, que coisa boa poder estarmos juntos, né? Aprendendo mais, compartilhando de bons testemunhos com o nosso convidado e com toda a nossa audiência. Tenho certeza, Anderson, Raul, Wagner, aqui o Lucas também conosco, nós vamos desvendar alguns mistérios, vamos crescer, vamos consolidar muitas coisas que a gente às vezes acha que é ou acha que não é, e nós vamos na verdade tirar o que não nos importa e vamos ficar com aquilo que realmente nos leva a mais perto de Deus e cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, e esse podcast vai fazer isso nesse momento. Convidamos a todos para que estejamos juntos. Amém. Anderson, seja bem-vindo. Como é bom estar aqui, Anderson. Como é bom estar aqui novamente, pessoal. É muito bom estar aqui com todos nessa mesa, né, com o Lucas ali nos bastidores, fazendo um ótimo trabalho, com um grande convidado, né, grande Wagner, vai ser apresentado daqui a pouco. Mas eu lembro, só um parênteses, eu lembro que conheci o Wagner não faz muito tempo, e eu estava entrando na igreja, e ele foi o segundo irmão de igreja, né, a gente pode dizer assim, é a palavra certa, irmão de igreja que não me convidou para vir aqui. Eu vim num domingo, de batismo, no qual me senti muito bem, senti muito em casa, e na terça-feira tem um culto dos homens aqui. Mas o Wagner ele é responsável por me deixar menos feio, né? Ele corta no cabelo e tal. Ele e o Bruno, um grande abraço pro Bruno e pra esposa dele, Marina. Então conheci o Wagner na barbearia, hoje ele é um dos responsáveis ali. Então, e ele me convidou na terça-feira, né? Fez questão, vem aqui na terça, que vai ser legal e tal. Não, eu já estarei lá, né? Lembra? Lembro. Então, é muito bom. Ele tem vários testemunhos, a gente conversa muito. Tenho certeza que hoje será tremendo. Primeiro tem umas coisas hoje aqui, né? Deu uma invertida aí, né, Tchê? Lucas, vem aqui um pouquinho, Lucas. Deixa eu mostrar teu rostinho. Lindo. Acho que faz 2 podcasts a gente não mostra esse homem, cara. Pô, né? Manda um beijo pra esposa. A Bárbara lá. Homem de Deus, esse homem de Deus. Nossa. Muito bom. Aquele gesto que só ele sabe. Não, é um código, né, cara? É um código. Gente, antes de apresentar nosso convidado, nosso irmão, nosso amigo aqui, eu quero te convidar de novo. Compartilha, curte, comenta, clica no sininho para não perder nenhuma notificação de uma novidade. Uma vez por semana você recebe um podcast de presente para te inspirar, te instrumentalizar. A gente está falando aqui direto de dentro da Carral Church, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Se você não conhece a Carral, venha conhecer. Se está aqui na volta, está pertinho, venha conhecer. Tem culto sexta, sábado, tem culto domingo de manhã, domingo à noite. Tem os GCs, se aproxime.
Tenho certeza que você vai entender o que Cristo quer falar contigo. Bom, vou apresentar o nosso convidado, nosso irmão hoje aqui. E tu deu a tua história, né? Eu conheci esse homem cantando. Ele cantou um louvor que eu não conhecia, eu não sou muito bom, não tenho uma playlist muito atualizada, né? Assim, mas tem algumas que tem louvor, que não é só a melodia, mas a letra te pega, né? Sim. Mas a interpretação de quem tá cantando, e tu deve saber isso como levita, como cantor que tu é, cara, foi... E aí, do nada, eu descobri, não sabia que ele trabalhava porque ele trabalhava, né? E aí eu falei, caramba, esse cara canta pra caramba. E ele não te quebrou na gaitinha de boca? Não, essa gaitinha Depois de no... Teve um momento... Não, da gaitinha de boca, revelações, né? Revelações. Nossa, revelações, Nem né? o pastor sabia, olha. Não, ele puxou aqui, eu falei... Mas enfim, Wagner, meu irmão, de coração, seja muito bem-vindo. Prazer demais ter aqui, uma honra demais te ouvir, estar conosco nessa mesa. Seja bem-vindo, Wagner. Cara, primeiramente agradecer a Deus, né, pelo privilégio de poder estar aqui, né, de poder participar de alguns relatos que, na verdade, a gente fica sabendo depois, né, a glória do Senhor, né, a gente saber que, de alguma forma, a gente consegue ser um canal de bênção na vida de pessoas, assim como vocês também são um canal de bênção na minha vida, né. Então, eu agradeço, louvo a Deus para ver o pastor Gabriel, Raul, Anderson, o Lucas que fica nos bastidores, né? Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui sentado à mesa, né? À mesa, né? A gente está num podcast, mas a gente está à mesa, né? Sentado, compartilhando junto, vivendo junto, sonhando junto esses momentos, idealizando junto, né? Junto com vocês esse projeto, né, que eu vi nascer aqui, né, vi ele começar, né, a gente viu quando as coisas foram se encaminhando e hoje poder estar sentado aqui, para mim é uma honra poder estar aqui, compartilhar com os amigos aquilo que Deus tem feito na minha vida, através do meu trabalho, através daquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, amém. A missão por trás do teu trabalho, qual é o teu chamado profissional? Antes de a gente entrar nesse tema, a gente mergulhar nessa história maravilhosa que vai te inspirar, tenho certeza, que vai trazer para ti dicas, entendimento, clareza, queria te pedir para o pastor, para a gente começar com uma oração por quem está na mesa e por quem está nos assistindo, pastor. Perfeito, esse é o nosso objetivo, né? Nos colocarmos diante de Deus agora. Amado Espírito Santo, nós te convidamos para esse tempo à mesa, para esse tempo de comunhão, de revelação, de instrução, onde não só aqui, mas estamos conectados com tantas pessoas ao redor deste planeta, Senhor, que vão estar escutando, Senhor, ou assistindo esse podcast de uma maneira ou outra, mas sabemos que lá adiante, aquilo que será falado aqui vai tocar corações e vai impactar vidas. Temos essa certeza, porque Tu estás presente e nós queremos Te agradecer, amado Espírito Santo. Venhas abençoar esse tempo, abençoar as nossas vidas, conduzir este trabalho e que tudo, Senhor, seja sempre para a Tua glória e louvor. Assim cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Como sempre a gente faz, todo e qualquer tema que é trazido aqui para o podcast, para o roteiro do nosso bate-papo, todo e qualquer tema, o primeiro passo é perguntar para o nosso manual, perguntar para a Bíblia. E a partir desse tema, a missão por trás do trabalho, queria fazer uma pergunta para o pastor para começar o nosso bate-papo. Pastor Gabriel, a Bíblia, nós temos como o nosso manual, né? Então, o que ela nos traz sobre pessoas que foram usadas através do seu trabalho, do seu talento, né, para construir o reino, para fazer a construção através das suas mãos, do seu trabalho, da sua obra? Vamos lá, né, para a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. 24. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Tudo que a gente faz, seja sempre fazendo para o Senhor. E quando nós vemos, né, conforme a nossa pergunta aqui, na Bíblia vemos pessoas sendo usadas por Deus em diversas profissões. E o que nos ensina essa palavra? A como servir através do nosso trabalho. Tudo, não importa a profissão, ela é útil. O enfermeiro é útil, o médico é útil, o guarda de trânsito é útil,
o servidor público é útil, o professor é útil. Tantas profissões que são tão úteis para a manutenção da sociedade e às vezes tão desprezadas, né? Infelizmente, um paralelo. Mas tudo que essas pessoas fazem, esse momento aqui é útil. Alguém está se beneficiando dessa comunhão de palavras aqui, dessa conjectura de ideias, onde nós vamos crescendo, agregando os valores dentro da palavra. E tudo isso, quando a gente faz para a glória de Deus, as pessoas começam a ser tocadas e começam a ser transformadas, moldadas. Seja no caráter, seja nas atitudes, seja nos pensamentos, seja nas palavras. Tudo que as profissões que existem, né, sejam elas as que a gente conhece, até aquelas que a gente não conhece, mas todas elas, o cristão pode estar inserido. Eu vejo que todo cristão pode estar inserido em qualquer uma das profissões e ser a luz dentro daquela profissão. Né? Tem pessoas que acham que é tão um menosprezo trabalhar talvez com uma limpeza. Eu estou me rebaixando. Não, cara, se não tiver quem limpa, porque, na verdade, tem limpa por quê? Porque tem quem suja, né? Até na sujeira dos outros tem oportunidade para a gente fazer alguma coisa. E isso serve em qualquer área. Não se menosprezar por estar fazendo uma função, uma tarefa que talvez não seja tão exaltada perante aos olhos da sociedade, mas é tão importante. Eu pergunto se nós não tivéssemos quem recolhe o lixo nas nossas ruas, como é que seria? Basta uma semana sem passar o caminhão, né, do lixo e o caos já se estabelece. Uma semana, 2 semanas, o pessoal já está amontoando lixo nas ruas, porque a gente é um produtor de lixo. A gente está sempre produzindo. Tudo que a gente consome, a nossa sociedade, tudo vem num pote, vem numa sacola, vem numa caixa. Então a gente está produzindo lixo. Mas a pessoa, tem que ter alguém lá para recolher o nosso lixo. Tem que ter alguém para reciclar o nosso lixo. Tem que ter alguém para cuidar das nossas ruas. Tem que ter alguém para varrer. Tem que ter alguém para fazer a manutenção do sinal de trânsito. Senão todo mundo acha que é dono da estrada e quer fazer as suas regras. Em todas as áreas tem alguém por trás. E essa pessoa que está numa profissão, se ela é alguém que teme a Deus, se ela é alguém que serve a Deus, essa pessoa com certeza ela vai fazer o seu melhor, porque ela vai estar servindo pessoas. Ela vai estar fazendo como para o Senhor, né? Às vezes estou lá no meu trabalho e eu aprendi uma técnica, vamos dizer assim, que a gente não entrega todo o ouro na primeira. A gente sempre deixa uma beirinha para dar um plus no final, né? Tô falando na minha área de trabalho. Foi contratado para fazer isso. Mas no decorrer do serviço eu verifiquei que tinha mais outra coisa lá. Que na hora do orçamento não foi visto, ou que talvez nem não foi percebido aquilo. Mas no decorrer da atividade aquilo se apareceu. E geralmente, quando isso acontece, a gente vai lá e tenta resolver sem cobrar nada a mais. Porque às vezes você já está ali para aquilo. Claro, se é uma coisa que tem uma estrutura, né, que demande, sim, aí se expressa a causa. Mas, por exemplo, cara, a gente está lá soldando, fazendo uma solda, e aí tem um outro ponto lá que não foi visto. Aquele ponto ali pode ser feito porque você já está com a máquina, você já está com toda a estrutura montada, quem solda aqui, solda do lado ali, está soldado e resolveu. E ficou um benefício para a pessoa. Geralmente no final a gente pega e diz, esse aqui foi um bônus. Tinha esse defeito aqui, tinha esse outro aqui, mas está tudo incluso no preço. Quando a pessoa vê esse bônus, ela percebe e diz assim, poxa, talvez se fosse outro teria me cobrado mais tanto. Tinha parado a obra. Né? Porque não dá, né? Não, eu vou até aqui, daqui adiante eu não posso fazer. Infelizmente é muito comum se ver isso. Sim. Né? Então, quando eu fizer algo, se eu fizer para o Senhor, seja na tua profissão lá, Wagner, seja na tua, Raul, Anderson, Lucas, da nossa audiência, na profissão que você escolheu para exercitar na sua caminhada de vida, tudo que a gente fizer, tudo que vier à nossa mão, faça como para o Senhor. A gente vai vencer, vai se satisfazer, vai ficar em paz, porque não tem preço deitar a cabeça no travesseiro e dizer, dia foi puxado, foi difícil, foi
proveitoso, foi alegre, foi talvez não muito feliz, mas não importa. Deitar a cabeça no travesseiro e deitar em paz. E dizer assim, eu fiz o meu melhor. Sabe? Eu não deixei nada para trás, eu não deixei alguém insatisfeito, talvez. Muitas vezes a gente, né, acontece infelizmente comigo, as pessoas ligam e querem tudo, na minha área de trabalho, elas querem tudo para ontem. Estragou ontem, elas querem que eu conserte ontem. Né? Então, acho que também tem essa demanda às vezes, né, Anderson? Sim. Então elas querem a urgência da segurança, é pra já. Só que às vezes tu tá trabalhando num local e tu não tem tempo hábil, físico, material humano para estar aqui e ali, em todos os lugares ao mesmo tempo. E você tem que contar com a colaboração do teu cliente e dizer assim, cara, hoje eu não posso, mas amanhã eu posso. Tá? Hoje eu não posso, mas quarta-feira eu posso, quinta-feira. Então, e quando você organiza a sua vida, e às vezes pode acontecer algum problema, né? Eu agendei tudo, eu agendei 2 equipes para trabalhar na sexta-feira, nossa sexta passada. E quando eu estava para sair numa das equipes, eu peguei e disse assim, eu estou sentindo que tem algo, o Senhor falou comigo, sabe? Eu estou sentindo que tem algo estranho nesse carro. O Senhor falou comigo. Eu parei no mecânico, que sempre presta serviços assim, quando a gente precisa. E eu fui lá no mecânico e disse, cara, tô sentindo que tá isso acontecendo no carro. Aí ele abriu, a gente abriu, ele olhou, eu tava sem água no carro, e o carro tinha nível de água. Ele tava... eu não sei explicar. Não ia ferver o carro, mas ele tinha... a água tinha consumido e não tinha entrado para dentro do motor. Ela tinha... eu não sei, tinha uma área lá do reservatório que estava entupido. Reservatório da água. E não deixava circular. Aí ele disse, rapaz, que bom que tu parou. Para onde é que tu ia? Eu ia para Porto Alegre. De Gravataí para Porto Alegre. Aí disse, tu ia ficar na metade do caminho. E se eu não escuto a voz do Senhor ali? Eu estava preparado para atender 3, 4 clientes naquela tarde. E aí eu disse, mas eu senti algo no meu coração. Para no mecânico. E aí fui ali, obedeci a voz do Senhor e recebi um livramento. Bênção. Mas eu tive que reorganizar com todos os meus compromissos. Cliente, por favor, o senhor me desculpa. Né? Eu estava indo em direção para o seu atendimento, mas eu precisei parar no mecânico. Sabe? E eu não vou poder te atender hoje. Se o senhor puder, se a senhora puder me aguentar para tal dia, né? Esperar-me para tal dia. Graças a Deus, só um deles disse assim, não, eu vou deixar assim porque eu já consegui resolver. Ele apertou um parafuso lá. E deu tudo certo. Né? E deu tudo certo. Mas os outros conseguiram esperar. E quando isso acontece, porque pode ser sujeito para qualquer um de nós. Vamos dizer que lá no teu trabalho, lá, vamos dizer que caiu uma tesoura no chão lá e entortou a ponta da tesoura. Como é que eu vou fazer um corte no cabelo, né? Sei lá, penso eu, né? Tu tava falando aí de profissionais, né? Faça de todo o coração. Desculpa. Tu foi falando, eu fui lembrando de uma história. Pensa num restaurante, fui num restaurante e aí pedi uma sobremesa nesse restaurante. Em São Paulo, Valinho, São Paulo, agora não lembro onde era. Eu lembro, era uma banana com canela, banana caramelizada com canela. Me pareceu bom ali, porque eu tinha comido, pedi banana. E eu não tinha preço na sobremesa. Acho que eu vou pegar, né, vou pegar essa banana aqui. Daí veio o cara trazendo. Daí, imagina a cena. Daí o lance de o cara fazer o melhor com o que tem, como se fosse todo o coração. É pra Deus que eu vou fazer isso. Uhum. E quando tu foi contando a história, eu fui lembrando que, nossa, vou ter que contar essa aqui. Aí ele chega, traz um carrinho, aqueles carrinhos de restaurante chique, com aquela bandejinha prateada em cima, assim, né? Assim. E aí ele vem, tira um pano branco lindo, assim, e mostra a banana, assim, o cacho de banana, assim. Como se fosse, sei lá, um vinho de grande, né? Escolhe qual banana tu quer. Daí ele... Tá, isso aqui é a banana. Daí ele pega a banana, daí bota umas luvas brancas, assim, daí liga um foguinho, assim, calibra o fogo, daí joga açúcar, assim, dentro da frigideira, começa a vir aquele cheiro de açúcar queimado, aquele caramelo, pega a banana, descasca, assim, como se fosse, cara, abrindo uma joia, pega a banana, daí pega uma faquinha prateada, dá uma olhada na faca e começa a cortar a banana em diagonal, assim. Daí pega a banana e faz assim, ó, aquele caramelo, aquela coisa assim, né? E
Parou o restaurante, virou um show, uma banana caramelizada com canela. Virou um show. Por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes um simples serviço. Lembrei do faxineiro da NASA, né? Diz que o John Kennedy, parece que essa história é real. John Kennedy foi na NASA e conversando com todo mundo, diz que é muito popular, assim, né? E aí ele pergunta pro faxineiro. Né, foi perguntando pro propósito, o que tá fazendo aqui, como é que tu ajuda, né? E perguntou pro faxineiro. Em tese, quando tu olha para dentro do ambiente profissional que nem a NASA, os maiores engenheiros do mundo, os maiores, né, projetistas do mundo, perguntou pro faxineiro. E ele fala assim: tô ajudando a botar o homem na lua, limpando o chão. Então acho que quando a gente entende a nossa profissão e não se limita pelo que o olho vê, o olho da carne vê, mas pelo que o olho divino vê, tu tá fazendo muito mais do que simplesmente tá limpando o chão, tá pegando uma banana e botando um caramelo na banana. Tu sabe que, não sei se o Anderson quer colocar alguma coisa, mas me fez lembrar algo agora aqui, de uma história dentro da minha profissão, e aí anotei ali como para o Senhor, né? Que uma das experiências que eu tive dentro da área do meu trabalho, dentro da barbearia, foi que eu tive a oportunidade de cortar o cabelo de um cego. Porque corta o cabelo. Tipo assim, ó. Como é que ele ia saber que o cabelo dele estava sendo bem cortado? Como ele ia entender que ele estava sendo bem tratado? Como ele ia entender, assim? E ele conversando, me tratando super bem, super educado. Mas ao mesmo tempo que eu estava cortando o cabelo desse cego, ali o Senhor falou comigo, como para mim, né? Porque ele não tem como saber, não tem como... Pelo menos ele não consegui ver se o trabalho ficou exatamente, eu estava cortando o cabelo dele, né? Dele, fazendo o cabelo, barba. Perfeito. E ele... Algumas pessoas que passam por esse processo, né? Que ele não era um cego de nascença, ele... O decorrer, aconteceu algumas situações e ele se tornou um cara cego. Mas ele até brincou, né? Digo, pô, ficou bom. E aquilo ali falou muito comigo, porque eu poderia, dentro daquele momento, tava só eu e ele ali, eu poderia fazer um trabalho, mas não. Ali eu tive o entendimento de que eu tinha que fazer porque o Senhor estava vendo o que eu estava fazendo. Apesar do meu cliente não estar vendo o que eu estava fazendo. Ainda que ele... o único cliente na minha vida que eu não peguei aquele espelho e coloquei atrás, assim, o famoso tá bom, né? A gente chama ele de tá bom, porque a gente bota atrás do cliente. Ninguém olha na verdade aquilo. Aí o cliente tá bom. Alguém tá olha bom. lá, ninguém olha. Ele olha assim, não, tá bom, né? E naquele momento, foi um ato, vamos dizer, simples, mas é como o pai que leva o filho, que o filho vai só pelo que o pai pede, né, pra gente realizar. Mas ao mesmo tempo, o filho não tem o entendimento que se vai ficar bom ou não. Alguns que nem chega uma certa idade, eles já começam a ter a percepção, mas a criança, quando menor, ela apenas vai, né? Então, e isso é muito forte, porque como para o Senhor, eu vejo que é algo que a gente tem que fazer. Quando a gente faz para o Senhor, Raul, e irmãos aqui da bancada, pastor Anderson, a gente não está fazendo pensando, principalmente na minha área de trabalho, no que a pessoa tem, no que a pessoa exerce, porque assim como a gente atende um empresário, daqui a pouco a gente atende uma pessoa, um morador de rua, a gente vai de 0 a 100 em 15 minutos, né? Então, quando a gente faz pro Senhor, a gente não está, particularmente eu, não estou preocupado com o que a pessoa tem, mas sim com o que ela precisa, né? Com o que ela veio buscar, né? Então, isso é muito importante, isso, porque quando tu não faz pro Senhor e tu tá valorizando esses aspectos, o que tu faz? Tu faz aquilo que a Bíblia nos ensina a não fazer, que é a acepção de pessoas, né? E aí é onde tu começa a encontrar problema dentro de qualquer área, dentro de qualquer empreendedor,
A gente vê muito aquelas histórias que o cara chega numa loja para comprar um carro, algo, e ele não tá vestido talvez adequadamente, o vendedor fica lá olhando para a parede, não dando bola, e na verdade ele acaba sendo surpreendido, porque ele visualizou aquilo que os olhos dele estavam vendo. E a gente, como passa a entender que a nossa vida não está pautada no que a gente vê. Mas sim naquilo que a gente não vê, né? Então é sobre isso, para o Senhor, né? Benção. Quando a gente comenta, né, e o Raul trouxe a história do restaurante, e claro que hoje nosso podcast vai ser um podcast muito mais voltado à palavra do que o Senhor pode fazer no nosso negócio, né? Mas são exemplos que até o que tu trouxe, né, Raul, a gente pode dizer assim, quanto é que custaria isso? Eu lembro até hoje o preço. Eu tô falando de, sei lá, talvez 20 anos atrás, algo em torno de R$25 por uma banana. E eu compraria o cacho todo por 10 na Ceasa, e eu paguei 25 por uma banana, mas mais pelo show que o cara deu, pelo que ele entregou naquilo ali, do que pela banana. Pela apresentação, né? Então a gente pode comentar aqui que pela apresentação, por tudo que foi colocado, claro, pela maneira que foi colocado, o preço daquilo, né? Trouxe muito, tu desembolsou muito mais. Teve né? valor, teve valor agregado né? Aquilo ali. E quando a gente faz esse tipo de ação que tu fez ali pro cego, ou que tu faz para alguém ou tu faz algo, né, que não é voltado para aquela pessoa, mas sim ao Senhor, né, ele vai te trazer muito mais valor, ele vai te dar valor, né? Não é naquele show ali da sobremesa que foi feito, o cara conseguiu te cobrar mais, e tá tudo certo, faz parte, mas naquele momento que a gente hoje disponibiliza algo em nosso coração, que a gente não vê a questão de dinheiro em si, quem vai te dar mais valor? Né? Então é uma questão que nós empresários hoje, e você está começando a empreender, ou que já é empresário, tudo que vem, claro que não pense que eu vou fazer hoje, vai vir amanhã. Às vezes vem, né, pastor? Vem que vem, mas às vezes demora. Então ele vai te colocando ali em cada situação que tu vai fazendo as coisas acontecer, e ele vai te dar valor àquilo. Ontem eu tive uma experiência de que um supervisor meu me ligou, era uma meia-noite, 1h, não me lembro mais ou menos, e ele me disse, olha só, eu tava aqui ele tava numa portaria, enfim, e ele disse, passou alguém aqui e disse que pegou fogo no estabelecimento dele, ele precisa de alguém lá. A primeira coisa que eu falei, quanto que eu cobro e tal? Não, tu tem alguém sobrando? Tu tem alguém que possa se deslocar até lá? Tenho, então já coloca lá. Diz pra ele que o problema a gente vai resolver, depois a gente vai ver a questão de valor. Eu não vou te cobrar R$1.000 para colocar com a pessoa. A gente vai comentar, a gente supriu um grande problema que ele tinha, a gente tinha essa pessoa, porque eu não ia fazer isso por questão de valor, né? Se ele vai me pagar um valor X, vai me pagar o mínimo e tal, depois a gente vai conversar. Porque a gente quer o quê? Primeiro é resolver o problema daquela pessoa, né? E se a gente cobrar lá, vamos supor, R$300, R$200, tá muito caro, não, quanto que tu consegue pagar? Né? Para não também a empresa não sair no prejuízo, né? A gente não vai supor, eu vou chegar e vou cobrar R$1.000 porque ele tá precisando de uma necessidade lá. Não, coloca lá, a gente vai resolver depois. Então são ações assim que nós fizemos, que é esse malabarismo do garçom, né? Que Deus falou, não, eu vou dar valor para essa pessoa, né? E é uma questão que a gente tem que colocar aqui, não é porque eu entrei na igreja há um mês atrás que tudo vai começar a dar certo na minha vida, né? Não é porque eu me batizei no domingo, que até o pastor colocou, né? A gente não vai sair anjo. Não, a gente vai começar um processo. E o empresário é assim, não é porque tu vai fazer uma boa ação que tu vai ser o melhor empresário, vai ser próspero, não. Né? Tu vai ter que passar pelas forjas que nós comentamos em outro podcast. Tu vai ter que passar pelo deserto para te aprender naquela situação a fazer a coisa certa, né? Então é isso, continue fazendo essas coisas, continue fazendo o teu trabalho para o Senhor, que Ele vai te dar valor. Ele vai te dar valor. Maravilha. A gente comentou aqui sobre a história do garçom que transformou uma banana caramelizada com canela num show dentro do... e no domingo, né, o pastor G pregou pela manhã, não sei se... acho que foi no outro domingo, eu tô confundindo o dia. Mas ele trouxe uma história que eu conheço, uma história com E, né, mas que reflete um pouquinho
Porque tem muitos profissionais nos vendo aqui e às vezes estão desmotivados. E como tu teve a oportunidade de, que nem tu trouxe muito legal a história, de ter um cego, um cliente em tese, que não teria condições de julgar a qualidade do teu trabalho, mas o teu compromisso não era com o teu cliente estar sentado. Era com outro cliente. Era com outro cliente. Então tu fez o teu melhor ali. Essa história conta que um carpinteiro talentoso passou a vida toda trabalhando, fazendo as melhores casas para os outros, construindo as melhores casas, sempre o melhor detalhe, um profissional de ponta, um exemplo de profissional, trabalhando sério. Na última semana de trabalho dele, que ele ia se aposentar, ele recebeu o último trabalho. O patrão dele chegou e falou assim, eu quero que tu construa essa casa, vai lá, é tua última casa, tá indo embora já, tá indo se aposentar. Construa essa última casa, vai lá, é contigo, faça o projeto do jeito que tu achar, é um cliente muito especial para mim. Então construa essa casa, faça, não poupe nada lá e faça a casa bem feita. É o teu último trabalho. Hoje é segunda, na outra segunda é o teu último trabalho, vai estar aposentado. Tu nunca mais vai construir casa, vai estar aposentado. E ele foi lá e fez de qualquer jeito. Pegou, última casa, se ficar mal feito, não vou estar mais aqui. Beleza. Chegou na sexta-feira, ele tinha construído a casa e estava entregando pro patrão. E o patrão falou assim, patrão, tá aqui a casa entregue, tô indo me aposentar, não quero mais trabalhar. Não, calma, é a tua casa. Trabalhou a vida toda para mim e eu quero que essa última casa seja a tua casa. Só que a vida toda ele trabalhou para os outros com excelência, mas no final, na última casa, Deus falou através do patrão dele para dar a casa para ele. E aí na última casa, ele fez de qualquer jeito. Tudo aquilo que ele caminhou naquela última casa, no último trabalho, ele não permaneceu. E aí ele recebeu uma casa mal feita, não da qualidade que ele construiu. E ele mesmo que plantou para ele. E ele mesmo plantou. Por que eu tô fazendo isso? Porque dentro das empresas tem muito profissional, cara, bom pra caramba, e tem muitos empreendedores que acabam não vendo esse profissional. Mas também tem muitos profissionais que se desmotivam, estão indo quase embora, ou estão focando mais no outro lugar e não estão entregando o seu melhor. Então parte do profissional, a parte do processo aqui que a gente vai trazer no tema de hoje, cara, a excelência é sempre do mais simples trabalho, do início ao fim. Eu acho que é uma mensagem que a gente deixa aqui, seja o último trabalho, seja o primeiro, faça com excelência o tempo todo. E eu queria pegar esse gancho e fazer uma pergunta. Nessa caminhada que tu tem, em algum momento tu percebeu que o teu trabalho transformava as pessoas de alguma maneira, além da tesoura e do pente que estava nas tuas mãos? Tu percebeu que aquela conversa, aquela aproximação teve além de simplesmente deixar o cara mais bonito ali, né? O cabelo do Anderson ali, né? Pra quem tem cabelo pode fazer aquilo, né? No meu caso é diferente. Já percebeu isso? Que o teu talento ele vai além do serviço entregue? Muitas vezes. E pegando um gancho, voltando um pouquinho atrás aí nessas histórias que foram contadas aqui, o impacto ele é causado para quem está recebendo, né? Mas também para quem está observando, quem está recebendo, né? Porque essa história do que foi compartilhada aqui, não foi só tu que ficou encantado com aquela situação. Todo o entorno, ela foi impactada. Porque provavelmente alguém conta essa história para muitas pessoas, como foi contado aqui. E essa questão do trabalho, como tu me fez a pergunta, se em algum momento, sim, quando eu me posicionei, né? Quando eu me posicionei no Senhor, quando eu me posicionei dentro da minha profissão, porque no começo eu não tinha esse posicionamento em Deus, assim, de entender aquilo que Ele me chamou dentro da área da barbearia. Quando eu me posicionei e comecei a entender que não era somente, né, a questão profissional, mas sim a questão num total. Até separei um texto aqui que o Senhor falou assim, comigo, dentro daquilo que da construção na minha vida, do meu caráter, uma palavra me alcançou. Eu compartilho sempre que foi em Isaías 55. Esse texto ele foi gravado na tábua do meu coração, mas num deles ele diz assim, Isaías 55:2, ele diz assim, por que gastais o dinheiro, né, naquilo que não é pão, né? E o seu trabalho, né, e em alguns textos diz o fruto do seu trabalho, né, naquilo que não te satisfaz, né? E a continuação diz, ouve-me atentamente, comei o que é bom, que eu, o Senhor, vos deleitareis com finos manjares. Então,
a continuação vai dizendo, inclinar os ouvidos e vinde a mim. Então, quando hoje, falando dentro de empreendedorismo, dentro daquilo que a gente conversa, o nosso podcast leva a isso, e também a palavra, que é o que nos norteia, né? Ele está dizendo assim, ó, para você que é empresário, para mim que tem um coração empreendedor, para o Anderson, para todos que aqui estão, o que acontece? Muitas das vezes a gente vê homens de Deus bem-sucedidos que estão empreendendo, estão investindo o seu dinheiro, mas naquilo que não é pão. E o que é pão? Pão dá sustento, pão ele alimenta, né? Porque hoje tu pode ter uma empresa e servir vários funcionários, mas se os teus funcionários não entender e não vê em ti, não vê na gente algo que sacie eles e que tragam eles vão gastar aquilo que o teu trabalho árduo, que como está aqui, eles vão gastar o dinheiro deles naquilo que não é pão. Eles vão receber, tu vai ali, tu crê no Senhor, tu crê em Deus, eu tô abençoando o cara. Mas se a gente não conseguir plantar isso dentro do nosso funcionário, ou dentro daquele nosso colaborador, dentro do nosso parceiro de bancada, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele dinheiro, e um dinheiro que era para ser uma bênção na vida dele vai acabar se tornando uma maldição. E o que eu entendi? Eu entendi que eu poderia transformar vidas como? Sim, exercendo meu trabalho, mas quando a pessoa sentou ali e eu tive o entendimento de que, cara, eu tô tendo a possibilidade de ter um contato pessoal com essa pessoa. Porque muitos veem o seu negócio de um segundo andar, lá em cima no escritório, entendeu? Muitos não têm esse... É difícil para algumas pessoas permitirem. Às vezes o cara, já trabalhei como CLT, que chama, né? Cara, como é que pessoas com medo de chegar no patrão para alcançar algum objetivo, algum benefício. Porque eles se blindaram para isso, né? Então, quando eu vi que eu estava ali próximo das pessoas, vendo a realidade das pessoas, aconselhando, eu percebi, cara, eu tô no caminho certo. E quando eu tentei sair, Deus me puxava de volta, entendeu? Quando eu tentei avançar para uma outra realidade, Deus me fez trazer de volta. E a situação disso foi brevemente aqui para concluir. Foi quando uma das experiências mais bonitas que eu tive foi quando eu tive uma experiência com um amigo, através de um que ele chegou, um cliente, que ele chegou tocando louvor, tocando canções seculares, e quando ele me abordou, eu me posicionei. Cara, não é mais a minha praia. A minha praia é adorar o Senhor, minha praia é... E ali a gente se aproximou, e para resumir, esse cara estava 3 anos longe da sua família, longe do seu lar, abandonou o seu filho, a sua esposa, para viver uma realidade que não era dele. Foi morar com uma amante, e ali ele pegou e voltou para o seu lar. Hoje ele se tornou meu amigo pessoal, assim, sabe? E dia desses ele me chamou e perguntou: Wagner, como é que tá? Tu continua sendo ponte, né? Essa ponte na vida de pessoas, assim como tu foi na minha vida. Então, essa é uma das histórias que a gente percebe, né? Assim como a do garçom, assim como a do mecânico, assim como a do antes compartilhou. É isso, é a gente entender essa realidade. Para que o Senhor nos chamou, para que Ele me chamou, né? O que é muito bom na tua história aí, né? Lembrei de um ponto que a gente falou. Isso que o dinheiro compra, ou está buscando comprar, na verdade ele não tem valor, porque isso é o que o dinheiro não compra. E às vezes um profissional vai por esse caminho, e aí quando ele começa a entender, muda o jogo. Eu queria pegar esse gancho, Anderson. Hoje, tu já falou em outros podcasts, cara, a caminhada empreendedora tua, ela começou muito cedo. Tu deve ter visto muitas pessoas, bons profissionais passarem sob a tua liderança, trabalhar com bons profissionais. Tu já testemunhou, já viveu de ver bons profissionais e que foram se perdendo por não ter um pouquinho da presença de Deus? Sabe aqueles caras que são bons, fera, e aí
o que faltava para eles era só Deus, que eu brinco, né? Era só tudo. Faltava só Deus. E a gente vê muitas histórias de bons profissionais. Os caras são fera, os caras são bons pra caramba e sempre dizendo, cara, não, pra mim dá errado, não vai, né? E aí, dentro de empresas, os caras vê muitas histórias assim, né? O que ele tá construindo profissionalmente é buscar aquilo que o dinheiro compra. E negligenciando aquilo que o dinheiro não compra. Tu já passou, já teve oportunidade de ajudar, de ver, de conduzir ou testemunhar algo onde profissionais dedicados, bons, apenas tinham a parte técnica, mas não tinham Deus presente? Hoje, eu acho que todos os dias eu vejo isso. Eu acho que todos os dias eu vejo amigos empresários, pessoas que eu conheço no mundo empresarial, funcionários, né, líderes que estão perdidos hoje. Né, que são pessoas que são muito capazes, são profissionais excelentes, são profissionais qualificados, só que eles não encontram a prosperidade. Eles não conseguem encontrar isso. Eu tenho muitos, eu digo assim, amigos e também no ambiente empresarial, pessoas que estão muito bem sucedidas dentro do negócio, dentro da sua conta bancária. Né? A sua conta bancária está cheia de zero lá. Né? E um zoom na frente, sei lá quantos, né? Outros números. A minha tá cheia de... Não, tô brincando. Cheio de, né, tem a sua substância hoje em valor, em dinheiro. Mas dentro da família tá destruída. Ou ele está vivendo em um mundo de traição, um mundo de drogas, de bebidas, enfim, outro mundo. Valores invertidos. Valores invertidos, boa, Wagner. Que não está focado em algo bom, né? Então, hoje eu vejo muito isso, vejo muito, né? E isso chega a ser, de certa forma, assim, triste, né? Porque eles têm uma grande capacidade, como o Wagner tem no seu negócio, como, né, o pastor, enfim, de evangelizar naquele momento, de mostrar que aquele ali não é o caminho certo, né? São todas passagens por mim. Eu sempre coloquei aqui no podcast que eu nunca fui afastado de Deus. Eu sempre tive Deus no meu coração, eu sempre fui temente a Deus, eu sempre fui idôneo, né? Só que eu não tinha ele do meu lado, nos meus negócios. Como a gente comentou, eu não tinha Jesus do meu lado dizendo, e aí, o que tu acha? Vou ou não vou? Né? Tu me colocou aqui, né? E isso foi de uns anos pra cá, né? Que eu tive a intimidade com Deus. Então, a intimidade de conseguir perguntar pra eles, e aí, o que eu vou fazer agora? Tu me trouxe aqui, eu tô perdido, né? E é uma coisa que eu faço sempre agora no meu negócio, quando eu vou ajudar alguém, quando aparece uma oportunidade, é orar, perguntar, o que eu faço? Me mostra o caminho. Deus veio uma pessoa uma vez, me pediu uma ajuda, uma pessoa mais próxima, né? E eu sempre, de certa forma, tentava ajudar. Eu sou uma pessoa que se tu me pedir uma coisa, vou tentar achar alguém que vai te ajudar. É verdade. Então, sempre, eu conheço alguém que vai vir ajudar de alguma forma. Vamos ver se ele está disposto, né? Ou eu mesmo vou ajudar. Só que essa pessoa eu poderia ajudar. Só que eu já tive vários problemas de ajudar alguém e essa pessoa ela inverter os assuntos, né? E talvez aquela pessoa ela não estava conectada contigo, não estava nos mesmos princípios, né? Não é que é uma pessoa ruim, ela não é ruim, só que ela não está nos mesmos princípios que tu. E alguma coisa me fez naquele momento de oração dizer assim, não, tu não pode ajudar essa pessoa, ela tem que passar por lá. E eu me recuei, não vou ajudar. Né? Eu descobri depois que aquela pessoa não era cristã, que ela tinha outros tipos, né, de acreditava em outras coisas, enfim, né? Foi um livramento. Então eu falei, pois é, e eu achava a pessoa tão boa, né? Só que Deus me mostrou que ela é uma pessoa boa, só que ela não se encontrou ainda no caminho. Então, me afastei. Porque eu já cheguei, ajudei pessoas, mas ajudei e essa pessoa não vê, não consegue entender que ela tem que seguir esse caminho e tal, né? E Deus nos mostra a todo momento que não é todo mundo, né? A gente às vezes tem que ajudar pessoas que são superiores a ti, né? Tanto financeiramente como emocionalmente, né? Eu vejo uma pessoa muito importante na minha vida falou assim, Anderson, tu não é um grande conhecedor da palavra. Eu não sou um grande conhecedor, tenho muito que aprender ainda. Mas hoje tu pode sentar do lado de alguém
que é um conhecedor e tu pode dar conselhos para essa pessoa, né? Então, e essa pessoa é a Bruna, minha esposa, que eu amo tanto, que ela falou assim, Uau, que Não, testemunha, tá? Vou aproveitar, depois eu vou fazer. E que ela me falou, não, hoje tu não é um grande conhecedor, né? Eu não venho na igreja ser protagonista disso, né? Eu venho trazer um pouco da minha experiência, mas que tu pode sentar do lado de alguém e conversar com essa pessoa. Ela pode ter um conhecimento gigante, mas tu vai conseguir, né, ver coisas que é tão interessante, né? Porque ela tem um conhecimento gigante e a gente conversa muito. E isso é interessante no momento que a gente traz essas pessoas que elas estão hoje, na tua pergunta, bem financeiramente, bem numa estrutura empresarial, mas elas não conseguem prosperar, elas não conseguem crescer. Então eu digo assim, novamente, Deus está batendo na porta, é só abrir a porta e deixar ele entrar, é só tu conversar, é só tu bater a porta do quarto e dizer, Deus, estou aqui conversando contigo, o que eu faço? E ele vai te guiar. Mas lembrando, pessoal, não é porque tu vai conversar com ele de noite que no outro dia ele vai resolver. É um processo. E talvez o teu processo é porque tu que vire testemunho mais tarde. É isso que ele quer. Né? Eu vi esses tempos assim na internet, enfim, não sei se é verdade, se criou, enfim, mas tocou meu coração. Que era um rapaz tocando violão e tinha um pessoal de rua, né? E ele tocando assim, o cara olhando pra ele e falou assim, ó, ele tava tocando assim e falou assim, ó, não é pra te estar aí, né? E tocando assim e cantando assim, ó, tu tá passando por isso aí pra te ser um testemunho, pra te dar o teu testemunho, pra te tirar outras pessoas dessa situação. E aí tal, daí eu fui acompanhando aquela história, o cara veio, pegou o violão, o senhor que tava ali, e ele era da igreja. Ele fazia louvores à igreja. Mas ele se perdeu no momento em que ele perdeu a família, não sei se a história é real, enfim. Ele perdeu a família numa enchente lá num estado, não me lembro o estado. E ele era muito voltado a Deus e ele se perdeu. Se frustrou e foi para outro mundo. E aí tu vê que como Deus, ele usa as pessoas, né? Ele ama tanto essa pessoa que levantou outro lá para falar para ela, ó. Olha volta. aí, ó, vem, tu tava lá no meu lado, agora tu tá aí, isso aí vai servir de testemunho, volta. Não sei o que aconteceu, né? Mas é tão bom tu ver que coisas assim acontecem, o milagre acontece o tempo inteiro, né? E quem tá desse lado, né, eu digo o lado de ser íntimo com Deus, porque tu pode acreditar em Deus, tu pode ser temente a Deus, tu pode ser uma pessoa boa, mas se tu não tiver intimidade, talvez tu não vai ver o milagre, né? E isso tudo depende dele. É ele que quer. É Deus que quer. Então, no momento que tu tiver ele na tua empresa, na tua família, só vai prosperar, só vai crescer, só vai transformar o teu desafio num testemunho mais tarde para incentivar pessoas a sair dos seus desafios. Maravilha. E tu tava falando, tava lembrando, um dia eu tava na empresa dele lá, tinha uma reunião, tinha uma decisão sendo tomada na mesa, tu vai lembrar disso agora. E só para testificar o que você está falando. A decisão foi tomada. Vamos para esse lado, vamos para lá. Eu antes não parei. Vamos orar e consagrar a Deus. Antes de nós sairmos daqui com a decisão tomada, nós precisamos a tomada dentro da parte técnica. Tecnicamente está todo mundo alinhado. Fechamos, né? Antes vamos todo mundo orar. E o Antes está falando agora aqui. Eu tô muito influenciado por uma pesquisa que eu estou fazendo. E aí na pesquisa que eu tenho feito aí, e a pesquisa é no manual, pastor, assim, eu tenho visto muitas coisas, muitas respostas para coisas que eu vivi e vi homens vivendo, principalmente como o assunto aqui é sobre o seu chamado profissional, né, como vive. Falei um pouquinho, né, aqui de que às vezes a gente está brigando mais para tentar buscar aquilo que o dinheiro compra, e na verdade o processo anterior é o que o dinheiro não compra, para depois eu ter o que... E ali no processo que eu estou estudando é sobre milagres. Né? Então eu estou estudando milagres financeiros, como eles acontecem e o que acontece depois, né? Aí o milagre financeiro, ele vai acontecer, isso agora ainda é muito incipiente no estudo, mas o milagre financeiro vai acontecer se tu tiver minimamente fé. Ele vai ser abençoado pelo milagre financeiro. Mas tem uma coisa que acontece depois do milagre financeiro: o divino permanece em ti se tu entender o que o milagre financeiro quis dizer para ti. Então muitos homens, né, empreendedores, né, quebram,
né, passam, ou profissionais, né, tomam uma invertida e quebram financeiramente e passam sim pelo milagre financeiro. O milagre financeiro aconteceu. Só que foi uma mensagem para ele entender, para ela entender, para essa pessoa, esse profissional entender que ele precisava levar o divino junto. Porque ele não pode viver de milagres. Ele precisa aprender a lição que o milagre trouxe para ele. Né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque muitos profissionais, eu vi muitos milagres, hoje eu posso traduzir como milagres, na época eu chamava de acaso, chamava de uma possibilidade, a coincidência, né? Eu tentava traduzir num cálculo matemático aquilo. O Espírito Santo é insights. Isso, insights, né? E aí eu tava lendo, estudando ainda sobre milagres, daí tem um Francis Collins, ele foi o diretor do genoma, pesquisa do genoma, para desvendar o DNA humano. Ele era ateu, um profissional de ponta. Ele chegou no auge de onde podia chegar. Imagina tu ser um profissional da genética e cair no teu colo ou cair na tua missão a chance de tu desmistificar o DNA, que é o símbolo maior da genética. E ele foi o que começou, né? E Collins começa lá e ele descobre, no meio do caminho, ele viu um processo no DNA. Uma lacuna que não tinha explicação. Um cara é ateu, não tinha explicação nem como conectava, como encaixava. E qual foi a resposta que veio para ele? E nesse momento ele se converte sozinho. Sozinho. Na cabeça dele, e um bom profissional de ponta. E às vezes tem um profissional olhando a gente aí que tá, cara, eu tenho alguma coisa que não tô conseguindo explicar. Vou pegar essa história do Collins, que é real, pesquise lá, o diretor do projeto Genoma. Ele olha o DNA, pastor, e ele, cara, tem uma coisa faltando aqui. E o que vem no coração dele? E nesse momento ele se converte. Deus sempre vai deixar uma lacuna para dizer assim, eu e filho, eu tô aqui. Eu sempre vou deixar um hiato, algo inexplicável para dizer assim, ó, o pai tá aqui. Tem toda a parte que é tua, profissional, estudar, agir, se procurar se cercar de pessoas boas, mas vai ter sempre um hiato que é Deus te deixando um recado. E tá lá no DNA, e essa história tá no livro dele. E o que é legal, porque eu tô falando isso, que muitos profissionais podem estar nesse momento agora, buscando uma saída, tentando recuperar uma essência, e não é ele. O que vai fazer? Ele vai estudar mais, vai tentar procurar mais. E gastando às vezes o seu suor, o que o dinheiro compra para tentar buscar o que o dinheiro não compra. Naquilo que não é pão. Aquilo que não é pão, que o dinheiro não paga. E aí o Anderson colocou aqui, dentro daquilo que eu estava falando, que me tocou em Isaías 55, é buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então quer dizer o quê? Está disponível para qualquer um de nós, né? E quando a gente vai lá, quando o camelo, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de agulha, é porque muitas das vezes o empreendedor, a pessoa que alcançou um certo patamar, né? Ele muitas das vezes ele se coloca numa bolha onde ele não quer, para ele é feio, ele tipo pedir ajuda, né? Ou às vezes colocar na fé, né? A fé, cara, fé não, às vezes, entendeu? Às vezes fé não vai resolver o meu problema, ele fica preso aos números, né? O que vai resolver o meu problema momentâneo agora é se eu tiver e Deus está dizendo assim, filho, me busca, né? Bate e tu vai ver algo muito mais além daquilo que tu tá entendendo nesse momento. Mas muitas das vezes nós, né, não queremos descer desse pedestal, descer esse degrau, sabe? E daqui a pouco ele sabe que tem o faxineiro, que a gente falou aqui do faxineiro, a história de um faxineiro que tá lá sempre orando pela própria empresa dele, mas ele não vai lá no faxineiro e dizer assim, eu sei que o senhor tá sempre orando aí pela minha empresa, orando pelo meu... Como é que o senhor consegue tá aqui passando o rodo aí e feliz? Sim, adorando. Amados, olha só, tem um... Tudo que o dinheiro pode pagar é barato. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Qualquer coisa. Se eu trabalhar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, e eu conquistar aquilo que eu sonho, eu tive um tempo, juntei uma grana, paguei. Ficou barato. As coisas que eu não posso comprar com dinheiro, essas são as valiosas. Eu só posso comprar com dinheiro, com o esforço do meu trabalho, beleza, eu vou lá e compro um alimento, compro uma roupa, compro uma casa, um carro, o que seja. Compro uma empresa. Mas quando existem coisas que eu não posso comprar, eu só posso crer que eu vou receber. E aí eu vou linkando com o que tu estava falando do estudo, né?
as coisas que têm valores aqui nessa terra, elas são baratas, porque elas são baratas demais quando a gente consegue juntar um dinheiro e ir lá comprá-las. Queria separar essas duas coisas assim. E aquilo que é eterno, aquilo não tem valor que nós possamos calcular. Quem consegue comprar a salvação? Ninguém. Não adianta eu ser o filho mais bonzinho para Jesus de um lado e fazer algo do outro, eu não vou conseguir a minha salvação. Jesus ainda diz na sua palavra, muitos dirão no último dia, né, Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, e aí ele diz, afastai-vos de mim, vós que praticavas iniquidade, entre outras coisas. Então, tudo que é palpável nessa terra, tudo que tem valores, posso comprar uma xícara, posso comprar uma Bíblia, uma mesa, uma casa, tudo é barato. Agora, aquilo que é eterno, a minha comunhão com Jesus, a minha comunhão com o Espírito Santo, isso não tem preço, sabe? E você está falando da prosperidade. Prosperidade é um dom de Deus. O Senhor prospera, todos podem prosperar. Todos podem. Só que tem muitos que não sabem lidar com dinheiro. Não sabe, e a prosperidade não é só dinheiro, né? Tem que separar prosperidade e riquezas. Prosperidade é eu ter uma família feliz, eu tenho um casamento abençoado. Prosperidade é eu ter saúde. Eu sou próspero na minha saúde, sou próspero no meu relacionamento, sou próspero com filhos, sou próspero na minha vida com Deus, sou próspero com a minha igreja, sou próspero no meu trabalho, na minha empresa. E prosperidade é tudo que me traz à minha volta, me cerca e me torna feliz. E isso é prosperidade. Agora a riqueza é resultado do trabalho. Tudo que eu acumular, tudo que eu conquistar é mérito. Amém. E Deus se agrada. A Bíblia diz em Salmo 35, 27. Deus se agrada com a prosperidade dos seus servos. Deus se agrada quando a gente... Está escrito, sim. Deus se agrada com a prosperidade do seu servo. E Isaías, eu estava olhando aqui na tua Bíblia, está aqui em Isaías, capítulo 1. Está aqui o 1, aqui. 19. 1,19, esse aqui, né? Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Comer o melhor dessa terra, você só vai conseguir se você tiver o quê? Plata. Né? Porque se não tiver dinheiro, você vai comer o pior da terra, quando sobrar. Né? Então, para comer o melhor da terra, eu preciso conquistar. Eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar. Eu preciso, se vai ser CLT, eu não sei. Se vai ser um empreendedor, eu também não sei. Mas tem que ralar, tem que buscar. Porque o melhor dessa terra está disponível. Né? Deus dava o maná, o pastor comentou no culto. Deus descia o maná todos os dias. E o povo fez o quê? Reclamou do maná. Né? Reclamou do maná. Reclamou o dia eles diziam, nós queríamos comer carne. Isso está na sequência do texto. Queremos comer carne. E Deus pegou e mandou um vento. A Bíblia diz que Deus mandou um vento. E desse vento fez com que aquelas... a Bíblia chama de codornizes. Eu não sei que bichinho é esse. É uma codorna, se é um bichinho que tinha na época, se existe lá só na terra de Israel. Mas era uma ave que ela veio em bandos e veio voando ao povo de Deus, onde eles estavam. E diz que elas ficaram em uma altura tanta. A Bíblia diz que eles tinham que... O texto, eu não quero sair fora do texto, no contexto aqui, mas que eles comeram até que esse frango saísse pelo nariz. Né? Lá. Uma codorninha. Ali é uma codorninha. Né? Diz que eles saíram pelo nariz, de tanto que eles comeram. Deus prova, às vezes, a nossa insatisfação com coisas simples. Para Deus é tão simples o milagre. Hoje eu vivi um milagre. Eu estava numa situação e eu disse de manhã, Senhor, eu preciso dessa resposta, essa direção do Senhor. A minha esposa, eu nem tinha falado isso para ela, mas eu tinha comentado uns dias atrás. E aí quando eu cheguei agora à tardinha, né, antes de vir para o podcast, eu cheguei e passei em casa. E aí eu disse, olha só amor, Deus fez um milagre. E ela disse assim, tu nem sabe, eu passei a tarde orando por isso. Nossa. Eu orei a tarde toda pedindo a Deus, eu clamei a Deus para que isso acontecesse. Enquanto eu estava lá ralando, né, o cara tá trabalhando, às vezes tu consegue orar. Eu geralmente eu saio abençoando o meu lar, meu trajeto. Chego num cliente, eu já repreendo mal, porque ali eu quero que o Senhor me clareie para que as coisas sejam fáceis de fazer e lucrativas. Né? Porque como é bom a gente fazer algo que seja fácil, mas porém lucrativo. Você que domina a técnica, né, pode ser para nós é fácil. Mas para aquela pessoa que está sendo beneficiada com o serviço, talvez, nossa, eu nunca saberia fazer isso. Que bom, por isso que eu estou aqui, você está aí me pagando, eu estou trabalhando.
e a gente troca figurinha. Hoje eu faço para alguém, amanhã eu não sei cortar cabelo, mas imagina. Mas o meu caso aqui é mais fácil, né? Meu e do Raul, assim. Né? Pelo menos eu acho, né? Eu não faz 25 anos que eu não entro, não. Pra cortar meu cabelo. Quanto tempo antes, né? Enfim, a gente tem essa... todas essas coisas que eu estava comentando aqui são princípios. Deus, ele prospera e ele enriquece quem segue princípios. Se você seguir princípios, né, você vai caminhar na provisão, abundante. Princípios, existe uma lei da semente, existe uma lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, Gálatas 6, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Tudo que eu plantar para o bem, eu colho. Tudo que eu plantar para o mal, eu colho. Tudo que eu plantar aqui nessa terra, eu hei de colher enquanto estiver nessa terra. Então, se eu plantar o bem, se eu plantar fazendo tudo como para o Senhor, eu vou colher esse benefício. Se eu plantar na vida de alguém dinheiro, eu vou colher dinheiro. Se eu plantar na vida de alguém amor, eu vou colher amor. Se eu plantar na vida de alguém ajudar quem precisa, eu vou ser ajudado ali na frente na minha dificuldade. E é uma linha muito tênue, né, pastor? Porque eu vejo assim, ó, talvez a gente já tenha conversado sobre isso em algum momento da nossa vida, porque a pessoa que está ali empreendendo e vamos dizer, alcançou, se tornou uma pessoa bem-sucedida, muitas das vezes ela caminha dentro de uma linha muito tênue. Por quê? Porque muitas das vezes ela acha que o Deus dela é Deus, mas na verdade, se os valores dela estão invertidos, porque ela já tem e já a sua autossuficiência, o seu braço e Jeremias 17 já conseguiu, ela tá, porque é um paralelo, porque ou amar a Deus, né? Ou a mamon, como a gente fala, né? Tava com isso na ponta da língua, entendeu? Agora. E aí o que acontece? Tem uma passagem que diz assim: nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus, né, tem preparado para aqueles que o amam. Então, se a pessoa não ama a Deus e ela está bem sucedida, o Deus dela já foi, ela nem percebeu, mas o Deus dela já virou outra coisa. e é o grande perigo. Deixa eu aproveitar esse gancho então, que era uma pergunta que eu ia engatar para não perder o time. Hoje, para as pessoas que estão nos vendo, profissionais que estão nos vendo, que talvez estão num lugar que não tem tanto destaque, não está tão no púlpito, né? Não está na mídia, uma profissão, né? Aquela do bastidor, aquela que não aparece, ou que ela pensa que não é importante. O que tu diria para esse profissional hoje? Tu é um profissional de excelência, tu transforma, tu gera beleza, gera autoestima, tu gera confiança. Quando tu fala que corta o cabelo do cego, ele confia no que tá fazendo, tu gera confiança, tudo, né? Tu gera propósito, tu evangeliza, tu já contou histórias que já pegou o violão para fazer um louvor, tu ora pelo... Então é muitos elementos dentro, não é só cortar o cabelo o teu processo. E tem muitas pessoas que fazem muitas coisas além do que simplesmente estão fazendo enquanto profissão. Que mensagem tu daria para essas pessoas hoje que estão nas suas profissões, que talvez encare a profissão, minha profissão não é tão nobre, não é tão, né? Que mensagem tu daria para elas a partir da tua experiência profissional? A gente nunca pode associar aquilo que Deus nos chamou para fazer a coisas, né? Porque nós somos chamados para cuidar de pessoas, né? Então, quando os teus valores estão valorizados em coisas, não, que nem o pastor falou e colocou muito bem, e aqui a gente não está fazendo algo que a gente quer sim ter desfrutar daquilo que Deus tem, do melhor dessa terra, tudo isso é importante, né? Mas eu vejo que muitas pessoas elas se perdem na busca desse sucesso, e eles acabam se perdendo do propósito, porque eu me lembro que um amigo contou uma história de um campo de rosa, né, que ele chegou num campo de rosa e ele avistou uma rosa muito linda distante dele, e ele queria muito aquela rosa, e ele saiu correndo para pegar aquela rosa, e nessa busca desenfreada para buscar essa rosa, ele acabou pisando em outras rosas que iam se tornar maiores do que aquele almejou em buscar. Então muitas das vezes vamos dizer, se boicota, né? Não entendendo
os processos que a gente precisa passar, né? E talvez tem pessoas que hoje não entendem que eles precisam ir lá no banheiro falar com o faxineiro. Eles não entendem que eles podem pegar um conselho com uma pessoa de grande porte, e se a gente pegar histórias da Bíblia, livros que a gente vê de pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus, sempre teve uma situação de muitas das vezes ele se passar como Jesus entrou na porta da cidade e ser carregado pela uma mula, um jumentinho que estava ali, insignificante. Então eu vejo assim que a gente precisa ter ouvidos, né? Estar atentos a tudo que está ao nosso redor, né? Seja o mais bonito, o mais glamuroso, mas também aquilo que às vezes parece ser simples, insignificante, que passa desapercebido, mas que vai virar uma chave na tua vida, dentro do teu negócio, dentro do meu negócio. Por exemplo, hoje, aqui dentro desse podcast, hoje, durante o dia, eu passei o dia todo na mesa com um amigo, conversando, e virou uma chave dentro daquilo que eu já sei que o Senhor me chamou para fazer e devo continuar fazendo, né? Só que há tempos que a gente tem que andar com pessoas, auxiliar pessoas, há tempo que a gente tem que caminhar solo, né? Para que a gente, se preciso caminhar solo muitas das vezes para não perder o foco, tu vai ter que, né, caminhar, mas é preciso a gente entender. Eu digo assim, eu falo para quem está em casa, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso, né? Muitas das vezes chegamos a um local, chegamos a uma excelência, mas sem passar pelos processos. Então aí o que acontece? Uma pessoa que, vamos dizer, não passou fome, algumas necessidades, quando bater a fome nela, ela vai bater o desespero. Ela vai, cara, eu não posso passar fome, eu tenho que, né? Então, como Paulo disse, né? Senhor, eu não quero muito para que eu não me ensoberbeça e nem tão pouco para que eu não venha roubar. Então a gente precisa, Deus aí está mostrando que tudo nós temos que ter um equilíbrio, né? Porque o dia de amanhã a Deus pertence, né? E muitas das vezes, que nem o Anderson falou que ajudou pessoas, o Raul já ajudou, o pastor já ajudou, o Lucas já ajudou, eu já ajudei. Muitas das vezes a situação do meu irmão está comigo e eu estou insensível para entender que aquela pessoa está precisando de ajuda, está precisando de mim, né? Então é isso, eu acho que a gente precisa compreender o lugar que a gente estamos, independente se nós estamos lá em cima, no meio, ou começando de baixo, que tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Muito bom, muito bom. Tá gostando? Tá gostando do que tá ouvindo? Tá gostando do que tá acontecendo? Então, compartilha, comenta, curte, segue o canal no Spotify, no YouTube, segue as redes sociais, no Instagram. Chegamos ao nosso final, chegamos à nossa fase final aqui do nosso bate-papo, porque poderia durar muito tempo. Então, não tem o ar, né? A gente vai botar esse efeito especial, né? Eu acho que fica legal, né? Vai ter uma plateia. Quem sabe um dia a gente vai estar fazendo, né, ao vivo isso aqui em algum lugar, né? Quem sabe, né? A gente tá fazendo com plateia, né? Mas eu quero te pedir, siga o canal, compartilha, comenta. E quero pedir pro Wagner deixar uma mensagem final pra gente. Antes de deixar a tua mensagem, queria te agradecer, Wagner, do fundo do coração, em nome do Neemias, em nome da Carral, pela tua disponibilidade, pela tua vontade de vir aqui trazer um pouco da tua história, da tua mensagem. Tenho certeza que edificou, conectou com alguém lá e era o que Deus queria. Então, Wagner, obrigado de coração pela tua disponibilidade, e queria que deixasse uma mensagem final aí pra turma aí. Cara, tudo que a gente faz, né, que a gente vive, todos nós aqui estamos sendo moldados, né, e trabalhados pela palavra, né. E dentro da palavra que mudou a minha vida, tem um texto que diz assim, né, assim como a chuva, né, que a gente passou por situações de chuva, situações de, né, e a neve desce dos céus e para lá não voltam, para que eles reguem a terra e fazendo-a brotar e florescer, né. Assim é a palavra do Senhor que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, né? Perfeito. Esse podcast, os cultos, a palavra, tudo, nada volta vazia. Tudo tem um propósito, né?
Então nós que empreendemos, nós que entendemos isso, entendemos nosso propósito, a gente tem que confiar naquilo que Deus nos chamou, confiar para aquilo e para que o Senhor nos chamou, porque não volta vazia. Tudo tem um propósito e tudo tem pessoas sendo alcançadas. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Não volta vazio, maravilhoso. É verdade. Pastorzão, o que tem de mensagem final aí pra turma? Vamos para um versículo bíblico. Nós estamos evangelísticos hoje. Glória! Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Dia e noite a gente sabe, verão e inverno a gente sabe muito bem aqui no sul, né? Ou é verão, ou é inverno. Os 5 graus de hoje nos lembram que é inverno, né? Frio e calor. Só que a gente volta no tema um pouquinho antes que nós estávamos comentando no bloco anterior. Não deixará, enquanto durar a terra, não deixará de existir quem semeie e quem colhe. O semeador e o que vai fazer a colheita. A sementeira e a colheita. Tudo que a gente está semeando aqui, a gente está entregando de graça, a gente está entregando para a nossa audiência, a gente está compartilhando os segredos, né, poderosos que vão destravar as pessoas, que vão fazer com que nós possamos alcançar muito mais do que a gente pode pedir ou pensar, né? Então, com essa certeza, é que nós queremos encerrar esse podcast nesse momento, sabendo que o Senhor, Ele é muito bom. E Ele está fazendo com que a gente semeie. Essa colheita ela está chegando. Rapidinho ela vai começar a aparecer. E essa semente que nós estamos largando aqui, nós estamos deixando na boa terra, que é os corações, que são vidas, estão sendo alcançadas. Essa boa semente vai transformar outras pessoas lá na frente. Não tardará e nós vamos ouvir ainda o seu testemunho, o testemunho de você que está nos vendo, nos ouvindo, de que houve uma revelação aqui, um insight, uma direção, algo que veio da parte do Senhor num podcast e que transformou o teu negócio, fez você abrir o teu negócio, fez você crer que você é capaz, né? Que Jesus está com você. Esse é o nosso objetivo, né? Influenciar a tua vida para que você tome a coragem necessária para as ações que Deus já tinha falado ao teu coração, né? Então nós cremos nisso. Gratidão por estarmos nessa mesa, por estarmos nesse tempo de comunhão com os irmãos aqui. Amém. Amém. Anderson, tua mensagem final para a turma, o que tu deixa de recado aí? É dizer que abrir a porta agora veio um vento aqui. Nossa, chegou a tremer a alma do frio, hein? Mas foi muito bom estar aqui, né, com todos. E lembrar que tudo tem que dar, tudo tem que perguntar, eu acho, em oração. Tudo a gente tem que colocar a palavra do Senhor sempre à frente, sempre as dúvidas, né? Mas eu gostaria de dizer algo que quando a gente fala em empreender, colocar, mudar pessoas dentro da nossa empresa, do nosso trabalho, de uma liderança, a gente não está falando de pessoas que talvez as pessoas só que cresceram do nada e conquistaram sucesso. Eu acho que também vale para as pessoas que são sucessoras de uma grande empresa, né? Pessoas que têm Deus no coração, ou pessoas que estão passando uma necessidade, uma dificuldade de manter o seu negócio, né? A gente não fala somente aqui de empresários que tiveram sucesso na vida saindo do pouco para o muito. A gente fala de empresários realmente que têm a palavra, pessoas que conquistaram o seu espaço, né, e que hoje são influências, né, são influenciadores dos seus próprios liderados, dos seus próprios funcionários com a palavra de Deus, né? Não é porque hoje tu tem um carro importado, não é porque hoje tu tem uma casa muito boa que tu está querendo mostrar para que tu é capaz. Não, eu acho que isso são prêmios que a carne tem, né? Porque a gente trabalha, a gente se esforça, a gente busca ou já teve a oportunidade de ter. Não é para querer, é para você chegar em casa e nossa, como eu conquistei aqui, mas e para não parar naquilo ali, para conseguir fazer com que as pessoas te vejam de uma forma que tu consiga influenciar também, que tu pode chegar lá,
que Deus vai te dar aquilo ali, porque Deus quer a prosperidade, né? Deus não quer ver nós passando necessidade. Eu lembro que estava numa viagem e veio uma parte em Salomão diz assim, ó: desfrutar do fruto de trabalho é um dom de Deus. Então, se tu está hoje desfrutando disso, lembre que foi Ele que te deu, né? Tu está desfrutando lá num momento muito bom da sua vida, porque Deus te deu. Então, faça com que isso seja alimento para as pessoas chegar onde você está hoje. Essa é Uau, não. O pastor já falou, né? Estamos evangelísticos hoje. Hoje. Gente, gostou? Curte, compartilha, comenta, manda para alguém que tá precisando ouvir isso aqui, né? Para escutar essas histórias. Então, faz esse teu papel. Talvez essa palavra que você ouviu hoje aqui, essas mensagens, essas histórias, não seja para você, mas seja para alguém que você conheça. Então, te inscreve no canal, compartilha, esteja com a gente nessa missão, né? Nesse projeto. Para resumir aqui um pouquinho, acho que não preciso falar, foi falado tudo aqui, mas basicamente trabalhe para você como se fosse trabalhando para Deus. Trabalhe, honre o seu patrão, honre a sua família. O Anderson fala uma coisa: colocar Deus no negócio. Coloque Deus na tua carreira, coloque Deus na tua habilidade. Tenho certeza que muito mais pessoas serão abençoadas. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou,